Bem, acho que isso afeta muito a guerra e tem afetado desde o início e continua a fazê-lo. Acho que o nosso amigo Zelensky está em terreno muito frágil, tal como o seu círculo íntimo. Eles veem os sinais evidentes. O que está a impedir Putin e o estabelecimento militar russo de avançarem diretamente para o rio Dnieper e, em última instância, atravessarem e tomarem Kiev? Bem, posso dizer-lhe o que está a impedi-lo, e é o presidente Putin. Putin, desde o início, sempre quis desesperadamente evitar uma guerra conosco ou com a NATO. E o que o presidente Putin queria, assim que nos encontramos com ele e a sua equipa na Arábia Saudita, recordar-se-á que o secretário Rubio foi até lá, juntamente com um grande número de pessoas do gabinete, e o que os russos queriam fazer era restabelecer relações conosco, fazer negócios conosco. Isso sempre esteve na linha da frente do seu pensamento estratégico. Agora, o que é que isso significa? Significa que ele não quer atravessar esse rio, não quer assumir a responsabilidade pelo desastre na Ucrânia, pelo menos nas circunstâncias atuais. Isso pode ser a razão pela qual estamos agora em discussões com ele. Talvez alguém finalmente tenha percebido isso e se afastado da estupidez de que Putin quer conquistar a Ucrânia. É loucura. Ninguém em sã consciência quer esse lugar agora. Mas a tragédia com a corrupção é tão grave que, sabe, quando há já algum tempo tem havido pessoas feridas no campo de batalha, soldados e oficiais ucranianos que tiveram de pagar a alguém para os levar a um hospital. Oh, quero dizer, pare e considere que as viúvas e órfãos dos soldados ucranianos que estão a ser mortos não estão a receber nada. Os cheques que de outra forma teriam ido para eles estão a ser desviados pelos comandantes de brigada do batalhão no exército ucraniano. Todos estão envolvidos neste grande esquema de corrupção. Agora, vimos duas pessoas acusadas de desviar milhões. E claro, a parte engraçada é que os meus amigos na Europa, familiarizados com isto e a operar da Suíça, riram e disseram que o Zelensky tem pelo menos 1 bilhão em dinheiro. A maioria roubou bilhões. Estas pessoas são insignificantes. Acho que isso está a começar a ser percebido na Europa. O problema é que os globalistas lá não podem admitir isso, porque então teriam de admitir que estiveram errados desde o início. Francamente, a Rússia não é uma ameaça, então como é que eles se mantêm no poder? Porque eles estão totalmente focados em manter-se no poder. E a situação na Europa, econômica, social e politicamente, é catastrófica neste momento, como sabe. Assim, não vão arriscar, vão manter-se firmes contra qualquer ação nossa para acabar com essa guerra. Recentemente, a agência de notícias Reuters divulgou informações sobre negociações confidenciais entre Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, que é uma espécie de seu equivalente no Kremlin, e um empresário de sucesso que recebeu sua educação na prestigiada Universidade de Stanford, sobre novas e abrangentes conversações entre os Estados Unidos da América e a Rússia a respeito da paz na Ucrânia e uma redefinição das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Esta manhã tive a oportunidade de questionar Maria Zakharova, que é a porta-voz oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, e coloquei-lhe esta questão e ela negou categoricamente. Não sei se estas conversas são tão secretas que ela não tem conhecimento delas, que o seu chefe não tem conhecimento delas, ou se ela simplesmente não quis revelá-las na televisão internacional. Mas, novamente, o presidente Donald Trump a contornar o secretário de Estado, Marco Rubio, para utilizar Steve Witkoff na tentativa de resolver um dos problemas mais intratáveis e complexos do mundo. Pergunta: seja qual for a situação, qualquer que seja a solução proposta, o que Witkoff ofereceu não pode ser inferior às exigências que o presidente Putin tem mantido desde o início. Sim, tem razão. Sim, acho que sim. Novamente, antes de mais nada, você e eu não vimos os 28 pontos. Não fomos informados sobre nada disso. Você e eu sabemos tanto quanto acabamos de discutir agora. O presidente Putin fez um comentário afirmando que estava satisfeito e que, pelo menos neste momento, pela primeira vez, os interesses russos estavam a ser considerados. Algo nessa linha.
Isso é verdadeiramente encorajador. No entanto, temos de ser extremamente cuidadosos. Sabe, já atravessamos por todas estas fases bastante tumultuosas que mudam de, como é que se diz, euforia para depressão no espaço de apenas alguns dias. Sou alguém que adoraria ver a paz na Ucrânia. Quero dizer, seria a melhor coisa para as pessoas que vivem lá. Acredito que é bastante adequado que o presidente Trump e o presidente Putin se encontrem com as suas respectivas equipas para elaborarem um novo mapa. É assim que as guerras têm sido terminadas na Europa há centenas de anos. Desenha-se um novo mapa, mudam-se as fronteiras para atender às legítimas preocupações de segurança nacional das pessoas, certo? Portanto, isso deveria acontecer. Não sei quais serão os termos e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, quem assume o controlo na Ucrânia? Lembre-se, os russos adotam essa posição e eu sou simpático a eles porque nós também nos sentimos assim em mais de uma ocasião na história dos Estados Unidos. Eles não querem voltar a lutar nesta guerra. Em outras palavras, eles não desejam que esta situação se desenrole sem que ocorra uma transformação fundamental na Ucrânia, tornando-a um Estado neutro com um governo inteiramente distinto de Zelensky e seus associados. Eles querem isso. Se não conseguirem, francamente, não faz diferença onde traçam as linhas e que promessas são feitas. Acabarão por entrar em guerra novamente dentro de alguns anos. Certo? Portanto, esse é o cerne da questão. Não sei se isto irá funcionar. Quero ser otimista, mas como disseste antes de começarmos o programa, sabes, já percorremos este caminho antes e a guerra ia terminar em 24 horas. Sabemos o que ocorreu. Certo, certo. De volta ao presidente Zelensky, quero dizer, ele está realmente numa situação complicada entre os nacionalistas banderas que parecem controlá-lo e aparentemente o ameaçaram e o público que, sem dúvida, deve estar profundamente enojado com a situação. A corrupção evidente e o facto de ele nem sequer ser o chefe de Estado legítimo, o que nos leva a questionar como é que ele poderia concordar com qualquer coisa, mas como é que ele poderia possivelmente concordar em ceder territórios que historicamente foram russos e 90% dos quais estão agora sob o domínio do exército russo devido à operação militar especial, mas que os banderas, os nacionalistas radicais ao seu redor nunca cederiam e prefeririam morrer antes de ceder? Bem, isso poderia ser organizado para os benefícios. Acho que os russos ficariam felizes em organizar isso. A questão para Zelensky é se ele pode receber algum tipo de saída. Por outras palavras, pode. Alguém da CIA vai sentar-se com ele, ou alguém do MI6, ou até mesmo ambos, e dizer-lhe que o jogo chegou ao fim, precisas de sair. Este acordo será efetivamente realizado em Washington e em Moscovo. Pode manifestar as suas esperanças em relação a essa situação, mas não é obrigatório que faça parte disso, e nós vamos levá-lo daqui. E ele pode ir para onde os seus dois amigos que desviaram centenas de milhões de dólares foram para Israel. Ele também é judeu. Ele pode ir para lá. Não será extraditado. Estará seguro de qualquer acusação na Israel de Netanyahu. E isso pode ser a melhor solução para ele. Quero dizer, houve debate sobre se ele, quando foi para a Grécia, que ele poderia apenas sair da Grécia para Israel ou outro lugar. Creio que o jogo terminou para ele. Cabe a alguém explicar-lhe isso e encontrar uma solução de saída para ele. Então, alguém mais irá avançar. Se essa pessoa será aceitável para os russos, é algo em debate, mas alguém mais irá avançar, e os russos provavelmente tolerarão isso se isso puser fim a esta paródia de guerra. O problema real aqui são os nossos aliados europeus. E, sabe, acho que o presidente Putin pensou que o presidente Trump era o líder de facto da NATO e que se o presidente Trump dissesse, como líder da NATO, que íamos fazer isto, os seus aliados iriam seguir. Quero dizer, isso certamente era verdade há 30 anos, era verdade há 40 anos, há 50 anos, mas isso não parece ser o caso agora. Isso é problemático. Mas Putin, acredito eu, está disposto a compartimentar na medida em que gostaria de manter boas relações conosco. Ele deseja realizar negócios conosco.
Assim poderia haver um acordo surgir. Em última análise, isso dá a Trump pelo menos algum momento visualmente agradável onde as relações entre Moscovo e Washington são restauradas. Embora isso possa não ser verdade para os nossos aliados da NATO, pelo menos não no começo. E recorde-se de que o presidente Trump precisa ser percebido como alguém que gerou algo positivo e ele deve assumir responsabilidade, num sentido histórico, por ter realizado algo benéfico. Ele necessita da aparência. Isso faz parte do que ele requer. Creio que os russos irão acomodar isso. Acomodaram-no no Alasca. Riram-se de todos os aviões que estavam lá na pista. E, sabe, estas demonstrações de poderio militar, quero dizer, sei de facto que eles riram e disseram: está bem, querem um término para isto, então vão acomodá-lo na medida do possível, desde que ele reconheça os factos como os descrevemos para a Ucrânia. Mas cabe ao presidente Trump levar os europeus com ele. E isso pode ser difícil, pelo menos no momento, pelo menos até que esses governos desapareçam. E eles irão desaparecer. Talvez não tão rapidamente quanto todos gostaríamos, mas estão no caminho da extinção. Uma das coisas que mencionei a Maria Zakharova esta manhã foi: o que será necessário para que eu consiga voar de JFK para Moscou em 9 horas em vez de ter de passar por Istambul? Ela riu. Istambul ou Doha a demorar 20 horas, olhou para mim e disse: pergunte ao Sr. Trump, estas são as suas sanções, não as nossas. Sim, isso está absolutamente correto. E sabe, este negócio de intimidação, tudo isso. Creio que o presidente Trump deseja novamente ser percebido como o líder forte que impulsionou este acordo. Seja o que for que o presidente Putin queira assinar, ele deve ser visto nesses termos. E acho que os russos vão ceder porque estão simplesmente cansados de tudo isto. E eles sabem que o povo ucraniano já está farto. Quero dizer, fala-se com jornalistas alemães e outros que estiveram na Ucrânia Ocidental e eles relatam que a população está pronta para desistir. Na verdade, os ucranianos que vivem no oeste, a oeste do rio Upper, disseram realmente que não querem outra guerra. E a melhor forma de evitar outra guerra é garantir que o governo em Kiev seja amigável com Moscovo. Sabem disso, eles compreendem isso. Portanto, há esperança, mas temos de reduzir as nossas expectativas ou suprimi-las neste momento. Juiz, é extremamente incerto antes de concluirmos, e eu sinceramente agradeço por ter permanecido conosco por tanto tempo. Coronel mencionou a Alemanha. A Alemanha vai sair da NATO e da UE para se tornar independente novamente? Terá de o realizar. Não possui outra escolha. Os globalistas são um legado remanescente da Segunda Guerra Mundial. Lembra-se da famosa afirmação que todos riam? A NATO existe para manter os russos fora e os alemães controlados. Sabe, nos anos 90, quando ouvia essas parvoíces, ficava furioso porque os alemães eram provavelmente o componente mais fiável e leal da aliança da NATO, e as pessoas continuavam a repetir esse disparate insultuoso. Acho que os alemães estão fartos. Quando este governo cair, qualquer governo que o substitua será um governo nacionalista e isso vai continuar. Pode ser que obtenham o AfD, mas eles não são a resposta final. Vai haver uma sucessão de governos em todos estes países, todos eles serão nacionalistas. E quando digo nacionalistas, todos eles vão ser França primeiro, Reino Unido primeiro, Alemanha primeiro. Na verdade, na Alemanha, os alemães podem ir um passo mais além e a população pode dizer: que tal a Alemanha? Apenas porque os cidadãos alemães estão cansados de serem tratados como uma vaca leiteira. Sabe, vai-se à Itália ou à França e culpam os alemães por tudo o que está errado. É absurdo, é um disparate. Mas os alemães têm sido a vaca leiteira. Sabe, os alemães entram numa sala cheia de outros europeus e entram com a cabeça baixa e inclinada, muito solenes. Sabemos que somos alemães, sabemos que somos maus, fizemos coisas terríveis. Quanto dinheiro quer? Quero dizer, é a isso que tudo se resume, sabe? Os austríacos conseguiram escapar de muita responsabilidade porque são conhecidos por convencerem o mundo de que Beethoven era austríaco e Hitler era alemão. Na verdade, é o oposto. É o oposto. Eles escaparam de tudo isso, sabe? Então, somos os simpáticos austríacos, nunca fizemos coisas más. Bem, isso é um monte de disparates.
Deixe-me dizer-lhe, se eu quiser voltar a esse assunto, porque passei a minha vida a estudar que 40% de todos os comandantes de campos de concentração eram austríacos, um número desproporcionalmente grande em comparação com o que deveria ter sido o caso. Olhe para as formações da SS e os nomes são do sul da Alemanha e austríacos. Poderíamos continuar. O meu ponto é, não estou a dizer que os austríacos devam ser punidos hoje. Isso já passou, é um absurdo, precisa sumir. Mas acho que fizemos isto aos alemães durante tanto tempo que eles têm vivido numa espécie de síndrome de Estocolmo, sabe? Onde eles gostam de ter a mão do chicote sobre as suas cabeças e têm se declarado culpados de todas as acusações de forma voluntária. Acho que isso acabou. A geração mais jovem não quer ter nada a ver com isso. E eles estão cansados de serem explorados pela União Europeia. Eles foram efetivamente desindustrializados, mergulhando o país em quase pobreza por causa da União Europeia. Estão a olhar para a NATO e a perguntar como é que a NATO está a proporcionar a nossa segurança. Na altura da União Soviética, ela era discutível, mas hoje, não. O que fizemos? Lembre-se, ou a NATO está fora de área ou fora de serviço. Em outras palavras, ou a NATO é arrastada para as nossas aventuras imperiais, ou não precisamos dela. Bem, os alemães nunca quiseram estar envolvidos em nenhuma das aventuras imperiais das quais fizemos parte e evitaram-nas escrupulosamente na maioria das vezes. E quando se envolveram, como fizeram, por exemplo, no Afeganistão, passaram a maior parte do tempo dentro do perímetro, na sua pequena espécie de guarnição. O melhor de estar no Afeganistão para os alemães era a ótima cerveja enviada da Alemanha. Eles corriam para o complexo alemão para beber. Contudo, a questão principal, a questão é que terminou. A Alemanha deixará a NATO. A Alemanha deixará a UE. Quando isso ocorrer, não só retomará sua antiga posição na Europa, mas também restabelecerá suas relações com a Rússia ao longo dos últimos 400 anos, exceto por 2 guerras mundiais que poderiam e deveriam ter sido evitadas, foram muito boas. E sempre observamos qualquer potencial reconciliação ou aproximação entre a Alemanha e a Rússia como algo potencialmente perigoso para nós. Na verdade, não é perigoso para nós de maneira alguma. O que isso faz, no entanto, na Europa é diminuir a França, diminuir a Grã-Bretanha, tornam-se amplamente irrelevantes estrategicamente, porque esse eixo entre a Alemanha e a Rússia, economicamente, é enorme e muito, muito poderoso. E é algo que os russos gostariam de ver restaurado, mas neste momento não acham que seja possível. E assim eles concentraram toda a sua atenção na Eurásia. Tudo o que precisa de fazer é ouvir este homem, Alexander Dugin e outros. Eles falam sobre o futuro da Rússia na Eurásia. Mas isso engana, pois a Rússia tem interesses reais na Europa, principalmente com a Alemanha. Posso adicionar uma nota de rodapé? Estas mudanças dramáticas que seriam para o bem de todos na Alemanha provavelmente não acontecerão sob a liderança do chanceler Merz. Não, ele tem de ser retirado rapidamente do serviço ativo de forma permanente, certo? E ele já teve a sua oportunidade. Ele é o Sabe, voltamos à altura em que Kohl deixou o cargo de chanceler da Alemanha. Depois ficou com Schlesinger. Ele compreendia, sabe, muito bem estas dinâmicas. Ele foi sucedido por Merkel, que os compreendia, mas nunca esteve disposto a defendê-los. Sabe, Merkel foi aquele que se levantou em Munique após Trump durante o primeiro mandato de Trump e disse que já não podemos depender dos Estados Unidos. A Europa deve encontrar o seu próprio caminho. Pouco tempo depois, Macron falou sobre a NATO como estando em morte cerebral. Mas o que aconteceu? Nada. Por outras palavras, os europeus voltaram a ficar sentados sem fazer nada e os alemães foram igualmente complacentes. Esses dias acabaram. Todos vão ter de se levantar e começar a trabalhar porque a Alemanha está com muitos problemas econômicos e sociais. Todos estes países estão sobrecarregados com pessoas do norte de África e do Médio Oriente que nunca pediram e que não querem. Estão a lidar com uma criminalidade incrível a qual não estão acostumados. A Alemanha costumava ser provavelmente um dos países mais seguros do mundo, tal como a Suécia, a Noruega e a Dinamarca.
De repente, isso desapareceu. Já não é o caso. Os alemães não gostam, mas têm medo de fazer algo a respeito porque fazem parte desta comunidade europeia, onde são constantemente informados de que são maus, os alemães são nazis e assim por diante. Eles já estão fartos. É como tudo o resto. Eventualmente, as pessoas acabam por despertar e reagir e elas estão cansados de ser humilhados. Então, Mance, penso eu, é alguém que vai culminar e desaparecer e depois tudo pode acontecer. Vai demorar para a Alemanha fazer tudo isto, mas não é difícil ver o que vem aí. E devemos acolher. Devemos dizer, olhem, é tempo de serem independentes e queremos ajudar-vos. O maior erro é insistir. Não, queremos que continuem a ser nosso Estado vassalo. Isso seria catastrófico e precisamos não fazer isso. Coronel, apenas para concluir numa nota mais descontraída, pergunto-me qual é a sua opinião sobre o que os russos, os chineses, os japoneses e os sul-coreanos pensam. Pense num presidente dos Estados Unidos quando se comporta assim. Reduzir os valores numéricos? O que ele disse que sabia sobre as meninas? Não sei nada disso. Jeffrey Epstein e eu tivemos uma relação má por muitos anos. Presidente, por que esperar que o Congresso divulgue os ficheiros Epstein? Por que não já? Acho que é um péssimo repórter. É uma pessoa terrível e um péssimo repórter. O que o Epstein é uma farsa dos democratas. A sua empresa de má qualidade é uma das responsáveis e vou-lhe dizer algo. Acrescente-se que Mohammed bin Salman desconhecia o assassinato de Jamal Khashoggi, apesar de a CIA de Trump ter afirmado que bin Salman o planeou e ordenou. E a paz irrompeu em Gaza, certo? Tudo está a melhorar dramaticamente. Há palestinianos a morrer, infraestruturas a serem destruídas, mas temos paz em Gaza. Quero dizer, uma das piores coisas que já ouvi alguém dizer é que este atual acordo com a Rússia, esta proposta de 28 pontos, é modelada com base no cessar-fogo bem-sucedido em Gaza. Que cessar-fogo bem-sucedido? Pois bem, por amor de Deus, quero dizer, se esse é o modelo, podemos descartar isto agora. Ele tem o mau hábito de agir por impulso, deixa-se guiar demasiado pelas emoções, mas aqui está o resto da história. Quando esses ficheiros Epstein forem divulgados, o que vamos obter? Vamos ter página após página, que está apenas a preto. Desculpa. Provavelmente nós censuramos. Sabe, se ele tivesse dito, bem, o Epstein prova que, sim, eu gosto de raparigas, ok, se ele tivesse dito isso, muitas pessoas teriam rido e ele poderia ter escapado, pelo menos temporariamente. Contudo, estou convencido de que a resposta dele é de condenação. É verdadeiramente trágico. E uma pessoa mencionou-me há bastante tempo, e eu estava realmente cético em relação a essa afirmação. Isto foi, sabe, há vários meses. Disseram que o Epstein iria comprometer Donald Trump. E isso pode acabar por ser o caso, tragicamente. Coronel McGregor, muito obrigado. Esta foi uma entrevista extraordinária. A audiência foi enorme. Pouco antes de começarmos, o Judging Freedom atingiu 650 mil subscritores. Um marco importante para nós. Começamos há 4 anos com só 93. E, claro, você é o principal responsável por este sucesso, meu caro amigo. Obrigado pelo seu tempo, agradeço a sua análise e os presentes que partilhou. A próxima semana é curta, mas espero que possa juntar-se a nós novamente. Claro, até a próxima semana. Obrigado, Joy. Tudo bem.